Muito bem, que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida. Nosso abraço também a quem está nos acompanhando aí de casa, do hospital, do trabalho, da viatura e de tantos lugares, né? Deus te abençoe. Abra a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 38. 2 Reis. Segunda Reis 4. Acompanhe aí, por favor. Quem não conseguiu achar, está no telão também. Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo: ponha a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então, um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam o cozido, gritaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Mas Eliseu disse: tragam farinha. Ele a colocou na panela e disse: sirva às pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Como é que está a sua panela em casa aí, gente? Eu quero falar de um assunto, queridos, hoje, agora de manhã e à noite, que a gente, como pastor, vai vendo tanta coisa acontecer no meio cristão, evangélico, que dói o coração. E a gente precisa tratar dessas coisas com a igreja de Jesus. E aqui nós vemos perigos mortais. Não dá para tratar de tudo hoje, mas eu vou começar, aliás, continuar, que tem falado dessas coisas ao longo dos anos, e a gente precisa falar. Pão é a nossa necessidade básica. Pão simboliza o alimento que nós temos, a nossa comida, né? Então, tanto que Jesus, na oração do Pai Nosso, diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Muito bem. Viktor Frankl, que esteve preso numa concentração nazista durante a guerra e passou muito tempo sofrendo na mão dos nazistas e vendo gente morrer. Ele disse, e depois ele escreveu um livro intitulado Em Busca de Sentido. E ele escreveu, irmãos, que as pessoas lá que estavam presas, torturadas pelos nazistas, qual o desejo deles? Qual o anseio, o sonho? Não era liberdade, irmãos. Não era em relação à família. A conversa, o anseio, o sonho, sabe o que era? Comer. Comer. Ter
pedaço de pão. Triste demais. Comer um pedaço de pão. E o pão então simboliza a nossa necessidade básica. E nesse episódio aqui, naquele momento, do profeta Eliseu, havia grande fome no país, seca, pobreza, dificuldades. E quando a pessoa está com fome, irmãos, ela come quase qualquer coisa. Eu disse quase, para não dizer qualquer coisa. Nós já vimos testemunhos aqui, né, do sertão, que as pessoas comendo, fazendo uma sopa com buchada, com esqueleto de bode. Pessoas comendo cacto, matando a fome. Na Amazônia também já vimos muita coisa. Muita coisa. Né? Outro dia eu vou falar dessa questão que está se falando demais aí hoje, que é da ilha de quê? Marajó. Que a gente está cansado de ver e as nossas autoridades estão cansadas de ver isso. Né? Mas não vou falar sobre isso hoje não. Então a gente acompanha o que está acontecendo. A fome que assola uma grande quantidade dos brasileiros. E havia um momento assim, de fome. E então o profeta Eliseu pede a um dos seus ajudantes para fazer um sopão, um ensopado lá e tal. Pega a panela grande, porque tem muita gente para comer. E o menino, o jovem, saiu no campo para pegar algumas ervas, achou lá uma trepadeira que tinha uns frutinhos, não é? E ele falou: poxa, isso vai incrementar a sopa, vai dar um gosto legal, pá. E coloca na sopa. Agora você imagina um monte de gente querendo comer, né? Na vontade ali à mesa. De repente alguém diz assim: morte na panela. Não pode comer. Não dá para comer essa comida. Não dá para comer esse ensopado. E aí o profeta Eliseu pede a farinha, que era farinha de trigo, e coloca na sopa e elimina o mal, o veneno, e todos podem comer. E aí, comeram com vontade. E eu quero pensar um pouquinho com vocês, assim, sobre essa atitude desse jovem, de não conhecer, mesmo sem saber, diz o texto, ele coloca na sopa, né? Então, às vezes, assim, no dia a dia, você vê que as pessoas não conhecem bem os temperos. Por exemplo, você sabe a diferença de salsa para coentro? Eu gosto de fazer sacolão. Minha esposa sabe que eu faço um dia sim, um dia não. Eu gosto de um sacolão, pegar, né, uma fruta, né, alguma coisa assim, né? Gosto de comer muito brócolis, couve-flor, vagem. À noite é só salada. Tentar ajudar aqui, mas tudo bem. Mas você vê as pessoas perguntando: vem cá, cheiro verde, o que é isso aqui? A pessoa não sabe. O que é bertalha e espinafre? Qual a diferença? Tem gente que não sabe. Bertalha e espinafre, nabo e rabanete, acelga e almeirão, chicória e rúcula. Você sabe a diferença? Me engana que eu gosto. Só os mais antigos sabem.
O rapaz pegou uma trepadeira venenosa, que dava uns frutos venenosos, e houve morte na panela. Eu quero tirar lições aqui, irmãos. Lições importantes, fazendo uma analogia com a vida espiritual. Que lições nós temos nesse texto? Por que eu estou fazendo isso, irmãos? Porque hoje as pessoas estão comendo veneno. Estão se alimentando, não estou falando espiritualmente, tá? Fazendo uma analogia com a igreja. Você está entendendo isso, né? As pessoas estão comendo não algo saudável, comendo algo que vai levar à morte, morte espiritual. A gente, por exemplo, a responsabilidade de um médico é muito grande. E quando há um erro médico, processo e tal, enfim, a pessoa morreu. Nós não aceitamos isso. Nós não aceitamos isso. Irmãos, há pessoas cometendo erros que estão levando à morte espiritual. Podem levar uma pessoa para o inferno. E isso é muito mais grave. O alimento não está saudável, irmãos. Há um falso evangelho. E outro dia eu vou falar de evangelho dos fariseus, né? Hoje também não. Que está todo mundo vendo aí, né? Falsas doutrinas. Quantas falsas igrejas estão surgindo, irmãos? Nada de se achar o dono da carne seca, né? É assim que fala, o dono da carne seca? O melhor, o supra-sumo. Não estou entrando de jeito nenhum, quero passar essa imagem. Mas, irmãos, os sinais estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. E a igreja precisa estar alerta, irmãos, a falsos profetas, falsos líderes, falsos pastores, falsas pastoras. Está cheio a internet, é só olhar, irmãos. Há morte na panela, queridos. Há morte na panela. As pessoas estão nas igrejas, enchendo as igrejas, irmãos, cantando, parece com uma espiritualidade muito grande. As pessoas querem tocar na veste de Jesus, ver a face de Deus, sonhar os sonhos de Deus. Nós cantamos isso. Mas quando se requer o básico da vida cristã, não tem. Que espiritualidade é essa? Que desejo é esse? Que sonhos são esses? Se não faz nem o básico, nem a frequência à igreja, muitos, queridos. Fidelidade nos dízimos e ofertas é coisa básica, que é material. Leitura da palavra, oração. Crentes mentindo, fazendo fofoca, intrigas. Coisas rudimentares que deveriam ter deixado, ou que deveriam estar buscando. E não está acontecendo isso. Mas na hora que canta, meu irmão. O pastor que eu gosto de ouvir, poucas vezes ouvi, mas leio alguns livros dele,
Augusto Nicodemos, ele diz assim: nunca os evangélicos cantaram tanto e nunca foram tão analfabetos de Bíblia. Eu concordo com ele. Se a Bíblia é nossa regra de fé e prática, irmãos, que negócio é esse? Isso é coisa básica. As igrejas estão cheias, as pessoas estão em busca de bênçãos, e eu não recrimino ninguém, mas deveriam estar nos templos para adoração. Eu vou buscar uma bênção, eu acho que tem bênção. Se você está na casa de Deus, na casa de oração, ouvindo a palavra, louvando o Senhor, claro que tem bênção, irmãos, mas você veio aqui para adorar o Senhor. Você não veio aqui para gostar do culto. Você veio para prestar adoração. Então é você que vai decidir se o culto vai ser bom ou não. Eu sei que há aberrações por aí, tudo bem, eu entendo isso. Mas o que está acontecendo com o povo evangélico, irmãos? Que mais ou menos está crescendo 60% nos últimos anos. Que isso? Mas onde está a transformação? Cadê a mudança do país? Irmãos, é fácil mudar as coisas externas, se ajustar a uma realidade, mudar o comportamento em algumas coisas. Se não acontecer de dentro para fora, não vale, não resolve, é religiosidade. Tem que acontecer de dentro para fora, uma conversão verdadeira. E é isso que nos preocupa, irmãos. São essas coisas que nos preocupam. Então eu quero tirar aqui 4 lições. Hoje, agora de manhã, 2. Sobre os perigos mortais. Primeira, os perigos mortais podem existir dentro das igrejas. Acabamos de falar isso aqui, né? Então, verso 38 e 39. Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo: põe a panela grande no fogo, façam um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles, voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. Ninguém tem dúvidas que Eliseu era um homem de Deus. Eliseu substituiu, não vou dizer substituiu, ele veio depois do profeta, grande profeta Elias, sucedeu o grande profeta Elias, um homem de Deus. E ele tinha um colégio, vamos dizer, um grupo apostólico, discipulado. Então tinha uma escola vamos dizer, de profetas. E eles estavam ali aprendendo cada vez mais. Eliseu passando a mensagem, ensinando as coisas de Deus. Comunhão, alegria. Ninguém tem dúvida disso. E ali surgiu um perigo mortal. Entre eles, estava ali a morte na panela. E ia matar a todos. Ia matar todos. Irmãos, será que nas igrejas tem surgido perigos mortais? Claro, acabamos de falar. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, 1 e 2. Ora, o Espírito
Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Queridos, olha só o que o apóstolo Paulo está falando. Paulo, em suas cartas, você vai observar que ele sempre está combatendo heresias. É só estudar, ver. Ele está sempre combatendo heresias, falsas doutrinas. E ele fala de outro evangelho, de outro Jesus e de outro Espírito. Isso é grave, irmãos. Tudo dentro das igrejas. Estão acontecendo nas igrejas. Muitos estão abandonando a fé, abandonando a igreja, abandonando a sã doutrina. Sã doutrina. Quantas pessoas você conhece que abandonaram a fé, abandonaram Jesus, não aparecem mais na igreja? Quantas pessoas em mornidão espiritual perderam, deixaram de lado o primeiro amor? Não há mais fervor, constância, sabe, aquela dedicação que você percebe na vida de uma pessoa. As pessoas estão esfriando, irmãos. O amor está esfriando, a dedicação. Crente raiz está raro, queridos. O pessoal fala crente Nutella, né, hoje. Qualquer coisinha, é criança mesmo. Queridos, essas coisas estão acontecendo hoje porque as pessoas estão pensando só nas bênçãos, só na solução dos problemas. Nada errado, tá? Buscar a solução dos problemas. Só prosperidade financeira, curas e favores de Deus. Graças a Deus que Deus é bondoso, maravilhoso, misericordioso, e Ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais. Graças a Deus por isso. Mas você percebe um perigo hoje da centralização do homem, das pessoas. O centro passou a ser o ser humano. É só olhar as músicas, irmãos. Quanta teologia estranha estão nas músicas. E hoje eu não vou entrar nos cânticos, não. Outro dia. É só você ver. Só você observar. Está sendo para adorar a Deus. É adoração a Deus. Queridos, outro dia eu falei sobre a igreja lesbiteriana, né? Você lembra que eu falei? De uma pastora lésbica que faz assim, ó. Ela falou assim, ó, na minha igreja pode vir evangélico, católico, budista, umbandista, e candomblé, tudo, pode vir todo mundo, que a gente aceita tudo. Desde que aceite o gay, lésbico, desde que não tenha problema com relação a isso. Não importa o que você crê, venha para cá. Não tem problema não. Outro dia assisti um vídeo da igreja luciferiana. Mas essa não assusta não.
assusta mais as disfarçadas. Essa declarada aí, queridos, um vídeo recente, eu participo de 2 grupos de pastores, né, irmãos? E aí eles vão trocando as coisas. Tem um vídeo aí, irmãos, de um pastor pregando, e Jesus saiu naquele dia, foi pela praia, estava na praia. Sabe o que ele disse? Jesus tinha uma big casa de praia. De frente para o mar. Jesus está aqui. Aqui em frente à praia ele estava. Aí ele vai se complicando mais. Mas como assim? É que Jesus era carpinteiro. José morreu cedo e ele ficou como o carpinteiro mor lá, né? O dono. E aí chegava alguém, né? Alguém que vai contratar um serviço, cliente. Chega um cliente e fala assim: Jesus, eu tenho um armário aqui para fazer, na cozinha para fazer, um quarto, mas eu preciso com pressa. Você precisa, para quando você quer? Vem amanhã buscar. Vem amanhã buscar. Aí Jesus chegava lá e, com seu poder, irmãos, não estou inventando não, está na internet. E aí estava pronto o armário, pode levar. E aí Jesus foi fazendo, só ganhando dinheiro, tristeza, irmãos, que tristeza, ouvir isso ser divulgado na internet, irmãos, isso é morte na panela, irmãos. Outro falando o seguinte, lá em casa aconteceu o seguinte: as galinhas estavam falando em língua estranha, e o galo interpretando. Meu irmão, não, isso parece piada, não é? Mas não é não. Não é não, queridos. Isso está acontecendo no meio chamado evangélico. Tá? Tem uma pastora aí, que não vou dizer o nome porque está aí, pastora Patrícia, está vendendo bênção. Não tem nada a ver com as patrícias aqui da igreja, as patricinhas aqui da igreja. Seguinte, ela disse assim: eu tenho intimidade com o Pai. Eu tenho intimidade com Deus. Então, se você quer oração 15 minutos, é R$300. E aí ela vai aumentando, né? A oração, a profecia, a revelação. E aí sobe o valor. E se pagar 1.500, a bênção é certa. A que você quiser. Irmãos, isso está acontecendo. E tem aquelas pastoras de roupinha justa, já viu? Quem viu? Pode levantar a mão que você viu. Eu vi também. Roupinha, enfim, lá no púlpito. O que é isso, irmãos? Irmãos, isso está acontecendo no meio evangélico, irmãos. E falando muita coisa errada, que não está na palavra de Deus, não é a palavra de Deus. Abrem a Bíblia, mas não pregam a palavra de Deus. São falsos profetas, irmãos. É outro evangelho que não é o evangelho de Jesus, irmãos. Tem a pastora do Pix, né? Já viu também, tem essa aí. O Pix, faz um Pix. Morte na panela, perigos mortais. Isso está acontecendo dentro das igrejas.
Segundo lugar, perigos mortais podem vir pelas aparências. Verso 39, então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas, ele achou uma trepadeira silvestre, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles, voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que era. O que tem gente falando coisas, pregando coisas, sem saber, sem conhecer de verdade. Irmãos, cuidado com experiências. Cuidado, irmão. Se uma pessoa teve uma experiência, é ela com Deus. É ela com Deus. Não queira passar para outro. Não vai acontecer com outro, irmãos. E, na verdade, a gente tem que ter até cuidado de divulgar. Não vou falar isso hoje, mas Paulo, ele não ficava falando das suas experiências. Ele falou algumas, naquele contexto, inclusive, do espinho na carne, por causa da oposição, dos falsos mestres. Então, ele fala das excelências, das revelações, por causa disso. Mas não ficava arrotando, desculpa a expressão, santidade. De jeito nenhum. Então, contar a experiência para se exaltar, irmãos. O fruto era bonito, irmãos. Era um frutinho assim, e assim, a casca era parecida com a melancia, sabe com a melancia? Né? Tem aqueles negocinhos assim, aquele desenho. Era o fruto. Era assim. E, poxa, que bonito, que viçoso, que suculento. Mas é venenoso. Parece uma coisa boa, mas leva à morte. Queridos, o falso se passa pelo verdadeiro. A mentira está vestindo roupas da verdade. Mas a essência é mentira. O joio se parece com trigo. E é isso que Jesus contou na parábola. Judas se disfarçou como o melhor apóstolo. O diabo se transfigura em anjo de luz. Aparência. Ananias e Safira pareciam aquele casal generoso, mas estava infiltrado dentro da igreja. Uma das grandes necessidades hoje da igreja, irmãos, é de discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Como isso acontece, irmãos? Primeiro, palavra de Deus. Você tem que conhecer a palavra, irmão. Você tem que conhecer o que é verdadeiro para identificar o falso. Quem conhece o verdadeiro consegue ver o falso. Uma vez, não sei se foi a irmã Minervina que trabalhou na Casa da Moeda. Quem foi que trabalhou na Casa da Moeda aí? Poxa, pensei que fosse Minervina, irmão. Falou assim, é fácil de conhecer uma nota falsa? Quem? Ah, tá, beleza, transporte de valores. Então, é fácil para quem conhece a verdadeira. Quem não conhece a verdadeira tem dificuldade de identificar uma nota falsa. Quem conhece o verdadeiro, irmãos, a verdade, quem conhece Jesus, não vai ser enganado, irmãos. Tem que conhecer a palavra, a revelação de Deus. Aqui está o registro da revelação de Deus. Deus se mostrando quem Ele é, seus atributos. O que é que Ele quer, o que é que Ele deseja para nós? Está aqui na palavra, mas hoje a palavra está de lado, irmãos. De lado.
As pessoas não querem parar para ler a palavra de Deus. E palavra e o Espírito Santo que em você, irmão. O Espírito Santo que habita, que a pessoa está selada com o Espírito Santo. O Espírito Santo está guiando sua vida. Então você não vai cair em engano do diabo. Porque você tem a palavra de Deus e você tem o Espírito Santo de Deus. E aí o discernimento vem com essa comunhão com Deus, com esse conhecimento de Deus. Muitos cristãos, irmãos, estão, desculpa a expressão, comendo qualquer coisa. Qualquer pregador, qualquer pregadora, fez presepada lá, e é espiritual. É veneno. Em muitos casos, as pessoas estão servindo veneno, em vez de um alimento saudável. Saudável. E o pior, estão usando a Bíblia, estão usando o nome de Jesus. Como usam a Bíblia, irmãos? Aparência. Só parece, mas não é. É veneno, irmãos. Veneno mortífero. O pai de Rosângela, meu sogro, tinha um sítio lá em Teresópolis. E um dia, uma vaca comeu uma erva venenosa. Irmãos, foi rápido. A vaca caiu e estava morrendo. Aquele veneno estava tirando a vida daquela vaca rapidinho. Veneno mortal. Philip Keller foi pastor de ovelhas, escreveu o livrinho que já tanto citamos aqui, né? Nada me faltará. Se você não tem, não leu, leia. Nada, é um comentário do Salmo 23, baseado na experiência de um pastor de ovelhas mesmo. É maravilhoso. Ele fala de coisas assim, excepcionais. E ele comentou que o que ele fazia? Ele se dedicava às suas ovelhas. Então, antes de levar a ovelha para o pasto, para um platô, por exemplo, né? que ele chama de mesa, aquele platô, ele ia cuidadosamente, andando, tirando as ervas daninhas. Tirando tudo. Gastava horas caminhando, identificando e tirando as ervas venenosas, porque ovelhas morriam facilmente. Irmãos, todo pastor, ele precisa sair catando as ervas venenosas. Ele precisa conhecer as falsas doutrinas, as heresias do seu tempo, os falsos mestres, os falsos profetas. Quantos cantores, pregadores. Irmãos, a gente tem cuidado, e mesmo assim, mesmo com todo cuidado, às vezes, né, você se equivoca. Por isso que a responsabilidade do púlpito é do pastor, querido. Não convida ninguém para vir não antes de falar comigo, por favor. Tem que conhecer a pessoa, a vida da pessoa. Não é só a música que o cantor canta, não. A vida do pregador. Como é que é? E você está atualizado em relação a essa pessoa? Porque quantos se desviam? Quantos aí da mídia que você conheceu que deixaram a igreja, irmãos? Estão no mundo. Mas logo que se converteram, foram para as igrejas, testemunhar, cantar, falar e aquele negócio todo.
Porque para atrair o público. Não. Não é assim não, queridos. Não deve ser assim. Teve uma irmã que falava muito bem aqui, mas teve um dia, eu acho que eu já até falei aqui com vocês, psicóloga, nada contra a psicologia, né, meu filho? Falou de memória hereditária. Memória hereditária? Isso é espiritismo, irmãos. Puro. Memória de vidas passadas e de entes da família. Que isso? Falou aqui nesse púlpito. Aí, por 2 vezes mas sem fazer alarde, que ninguém percebeu. Quem percebeu, eu corrigi, mas sem citar, para não fazer alarde. As pessoas, muita gente não percebeu. Outro falou sobre um cantor, falou aqui, que Jesus voltaria na nossa geração. Teve a cara de pau. Mas isso sabe para quê, irmãos? Mostrar espiritualidade. Estou assim com Deus. E a palavra fica onde? O que Deus mostra a cada um não pode estar diferente da palavra dele, irmãos. Tem que bater com a palavra. A autoridade está na palavra de Deus. No cursinho de homilética, a gente bate nessa tecla. Prega a palavra. Prega a palavra. O povo de Deus precisa da palavra. Você pode usar os recursos que você puder para pregar a palavra de Deus. Ai, queridos, quanta coisa está acontecendo aí no meio evangélico. Coisa bonita, muita aparência, mas é morte na panela. Provérbios 14, 12 diz: há caminho que ao ser humano parece o quê? Direito, mas o fim dele é caminho de morte. Parece direito, tem aparência, mas leva à morte. Tem crentes iludidos. Quantas vezes, irmãos, isso acontece muito. As pessoas ficam impressionadas com alguma coisa espetacular. Por isso, isso está acontecendo no meio do povo de Deus. Espetaculares, coisas espetaculares. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9, joga aí, jovem. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Falsos profetas, operando coisas espetaculares, para enganar, para desviar os crentes da verdade, do Evangelho de Jesus. As pessoas ficam fascinadas com os dons espirituais, e muitos deles entendidos erradamente. Irmãos, dom não é evidência. Às vezes, o inimigo disfarça certos dons. Olha Mateus 7 lá, muitos me dirão naquele dia, né? Mas é muito mais difícil, irmãos, ludibriar, enganar fruto
fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Você vai conhecer a espiritualidade de uma pessoa quando ela estiver produzindo o fruto do Espírito. Você vai ver com muito mais clareza, discernimento. Falsos profetas, encantadores. Estou quase terminando já. Estou partindo para lá. São populares. Pregam que o povo vibra, gosta de ouvir, com exceção daqueles que querem ouvir a palavra. Que tem muita gente, graças a Deus, que quer ouvir a palavra, que vai ao encontro, mas também de encontro, para mostrar nossos erros, para nos mostrar o quanto estamos errados e precisamos melhorar. Mas as pessoas querem arrancar aplausos, atrair multidões, e tem muitos seguidores, muitos seguidores. Os vídeos são colocados para atrair seguidores. Eu tenho tantos seguidores, gente que acessou, que gostou. Não se iluda com a aparência, acautele-se. O verdadeiro pregador prega a palavra com fidelidade, prega sobre a graça de Deus, sim, mas prega sobre arrependimento, sobre transformação, sobre conversão, sobre novo nascimento, sobre vida eterna, sobre cruz, renúncia, mudança de vida. Mas você olha por aí o que está acontecendo. Mas as pessoas estão sendo iludidas, estão sendo enganadas, estão sendo desviadas. Cuidado com as aparências. A aparência de santificação, a aparência de espiritualidade, a aparência de uma comida saudável, de um pão que dá vida. Eu lembro logo de algumas experiências da Bíblia, quando Ló olhou as campinas do Jordão, aqui que eu vou, desconsiderando seu tio que tinha preferência. Eu vou por aqui, pasto melhor. Foi, e chegou a Sodoma e Gomorra. A aparência é isso, irmãos. E quem não se lembra de Jessé, né? Samuel, o profeta Samuel foi na casa dele para escolher o rei, ungir o rei. Bonitão. Mas tem um ruivozinho lá, um menor. Que isso aí não dá em nada não. Mas o menino tocava bem. Porque louvava a Deus, irmãos. Tocava para agradecer o Senhor. E quando tocava, o espírito maligno que atormentava o rei, ele ficava aliviado. Assim é o cântico, irmãos, que glorifica o Senhor. O menino tocava bem, tudo que ele fazia direito. Ele cuidava direito das ovelhas do pai. Corajoso, enfrentava, arriscava a vida, enfrentava animais selvagens para livrar suas ovelhas. É isso aí, tem mais um sim. Estou até esquecido, tem mais um. Às vezes, o cristão verdadeiro é meio esquecido, deixado de lado, irmãos. Mas deixa para lá, vamos lá. Aparência. E Deus chamou o Samuel a atenção. Olha, Deus chamando o profeta. Não se deixe levar pela aparência. O homem vê a aparência. Deus vê o coração. Deus vê o coração, irmãos. Colossenses capítulo 2, verso 23. Já estou partindo para os finalmente. Paulo fala de preceitos e doutrinas de homens com aparência de sabedoria, aparência de santidade, aparência de espiritualidade. Aparência. Ai, irmãos, como as pessoas se iludem com barulho,
tal e tal. Nada disso, irmãos. Duvide. Isso é Deus mesmo? Que propósito? Para que propósito Deus está fazendo isso? Por que esse rodopiar do peão aí, hein? Que propósito? Subir nas pilastras, subir no púlpito, tudo é espiritual. É o Espírito, é o Espírito, é o Espírito. Tanta coisa acontecendo, irmãos, que não dá nem para falar, citar. Forma sem essência, sem conteúdo, exterior sem interior, sem coração. Mateus 15, 7-9. Jesus fala para os fariseus, hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. É isso aqui que está na palavra, irmãos. As pessoas estão com muita forma ali, às vezes apegando-se ao uso e costumes, e deixando as escrituras sagradas de lado. Só aparência. Aparência de santidade, aparência de espiritualidade, aparência de serviço ao Senhor, de servos e servas, aparência de sabedoria. Tem muita coisa aparência aí, irmãos, que são perigos mortais. Que Deus nos dê, continue nos dando a sua graça e o discernimento espiritual para enxergarmos estas coisas, irmãos. Enxergarmos essas coisas, os perigos mortais, a morte na panela, que podem existir e existem dentro das igrejas. Estão ali, infiltrados, dentro das igrejas. Pode vir pela aparência. À noite, vamos ver a importância de identificar a morte na panela e tirar essas coisas do meio de nós. E trazer cura, trazer a farinha, o pão, é a farinha de trigo, o pão espiritual que é Jesus. À noite a gente fala sobre isso. Por enquanto, que Deus nos ajude, irmãos, para que a igreja esteja protegida, guardada, e não iludida e desviada da verdade da palavra de Deus. Amém, queridos?